Meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do eterno Deus, né? Por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E, sem mais delongas, esta carta à igreja de Laodiceia, que é a última, né, das igrejas, é o segundo texto mais longo das cartas. Se vocês observarem, a maior é a de Tiatira, dos versículos 18 até o 29 do capítulo 2, né? Sendo assim, são cerca de 12 versículos. Já aqui vai dos versículos 14 até o 22 do capítulo 3. Neste caso aí são 9 versículos. É o segundo texto maior. E essa igreja representa, irmãos, a igreja da atualidade. Essa igreja que antecede o arrebatamento da mesma. São os últimos momentos onde você observa a iniquidade multiplicada, o amor esfriando, enfim, o poder das trevas aumentando, o indiferentismo tomando conta. É o retrato da igreja de Laodiceia. E Deus, Jesus, aproveitou algumas características da cidade e aplicou na sua mensagem àquela igreja. E isto ele fez para cada uma delas. Sempre ele aproveitou determinadas características da cidade e aplicava aquelas características ao lado espiritual da igreja. Vocês se lembram que nós falamos aqui que cada igreja tinha seus 7 aspectos, suas 7 características, né? Atributos de Cristo, estado espiritual da igreja, aliás, elogio à igreja, estado espiritual da igreja, advertência à igreja, censura à igreja, sentença para a igreja e promessa para a igreja. E aqui, em Laodiceia, houve elogios? É o que meditaremos. A cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica, para vocês terem uma ideia. No ano 60 depois de Cristo, os apóstolos estavam em pleno exercício, né? Laodiceia sofreu um grande terremoto. E a cidade, ela era tão rica, tão autossuficiente, que ela se recompôs, sem precisar do auxílio do império. Então, era uma igreja assim muito rica, e com isto, o orgulho, a imponência, tomava conta da cidade, e isto passou para os seus habitantes, que, por sua vez, também passou para a igreja. E dado a riqueza da cidade, o aspecto financeiro muito alto, sistema bancário muito bom, a cidade tinha uma faculdade de medicina, e lá eles inventaram o colírio para o olho. Está vendo como Jesus usou tudo isso? E fabricava uma lã toda especial, uma lã preta, que era exportada para toda aquela área, para aquela região. E veja que Jesus usa esses 3 ingredientes como mensagem: a riqueza, a luxúria, né? O colírio, transportando-o para o lado espiritual, e a roupa. Era uma cidade muito bem vestida, e a igreja espiritualmente nua. Uma igreja muito rica, e a igreja espiritualmente pobre. E uma igreja, né, com um sistema
de visão, médico, enfim, muito bom, e entretanto uma igreja sem visão espiritual. Outro aspecto da cidade, que Laodiceia ficava pertinho de duas cidades importantes, Colossos e Hierápolis. Nessas duas cidades, Hierápolis era uma cidade onde ela tinha fontes termais. E essas águas serviam até de medicinais. Muitos iam ali com intuitos, medicinais. E aquelas águas desciam, era uma cidade alta, tinha aqueduto. E quando chegava em Laodiceia, essa água estava morna e não potável. E quem bebia dela, por acaso, sentia náuseas. Por outro lado, Colossos já tinha fonte de águas bem frias, bem potáveis, bem agradáveis. Dois extremos, E Jesus usou esses dois argumentos aqui. Oxalá foras frio ou quente, que pode levar para um lado espiritual, Ele usou esses aspectos aqui. E transportou tudo isto para o lado espiritual. E a igreja tornou-se assim também, irmão, sofrendo a influência social da cidade, uma igreja arrogante, autossuficiente, indiferente, apática, e mergulhou num ostracismo espiritual muito grande, muito grande. E isso é o retrato vivo e marcante da igreja em pleno século XXI. Uma igreja cheia de recursos, em todos os sentidos, setores, que leva ao perigo da autossuficiência, da arrogância, coisa que não pode acontecer, sob hipótese alguma, com quem se diz cristã. Essa é que é a verdade. Então, não obstante a tudo isto, vamos meditar aqui na palavra de Deus, aplicando tudo isto para o nosso lado espiritual. Então, vamos ler os versículos 14 e 15 desse texto, Apocalipse capítulo 3. O texto vai de 14 até 22, já foi lido. Então, vamos ler aqui os versículos 14 e 15, por favor. Prontos? 1, 2, 3, leiam. Observaram? Primeiramente aqui, os atributos de Cristo. Olha aqui a sua identidade. Isto diz o Amém. E o que mais está dizendo aqui no versículo 14? Vamos lá. Todo mundo junto. Isto diz o Amém, a testemunha. Pronto, está vendo? Ele fez uma reviravolta aqui, do Amém ao princípio. Lembra quando ele disse, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o A e o Z. Aqui ele está dizendo, eu sou o Amém e o princípio da criação. João capítulo 1, versículo 1, está escrito, no princípio era o verbo estava com
e o verbo era Deus. Então entendam, quando ele diz que é o princípio da criação, não é que ele foi criado, viu? Não. Ele é o Criador, e que no princípio, lá ele estava e promoveu a criação. Vale a pena ressaltar isso, porque lendo a grosso modo, o que é que dá de entender? Ele é o princípio da criação, então ele foi criado. Não é assim que pode entender, o texto levar a entender? É ou não é? Ele é o amém, mas é o princípio da criação. Ou seja, ele é o primeiro da criação. Mas entenda que ele não é o primeiro da criação, ele é o criador desta criação. É importante dizer isso. E aqui está dizendo, entre o amém e o princípio, ele é a testemunha fiel. E, olha que coisa linda, está vendo? Ele faz questão aqui de reforçar, porque bastava dizer que ele é fiel. Uma pessoa que é fiel, subentende-se que já é verdadeira. Mas esse fiel pode se inverter. Tem muita gente aí que é fiel para o mal. É ou não é, irmãos? Tem muita gente que tem um princípio negativo. E aquele princípio negativo, ele ou ela é fiel. E aqui ele está dizendo que ele é fiel e verdadeiro. Eu sou o caminho, a verdade. Está vendo? João 14:6. Conhecereis a verdade. Pai, santifica-os a tua palavra é. Está vendo? Então, João 14:6, 8:36, 17:17. Respectivamente. Então vocês estão vendo aqui que ele não é só testemunha fiel e verdadeira. Ele é mais que testemunha verdadeira, ele é a própria verdade. Oh, glória a Deus, né? Então são atributos dele. Tudo é por ele, para a sua glória, para o seu domínio, para o seu louvor. Muito bem, então vamos repetir o versículo 14 e dar sequência no 15 de novo. Vamos lá, todo mundo. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, e nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Aí vem aqui ainda os atributos dele, fechando aqui quando ele diz, eu sei. Gosto até muito mais da outra quando diz, eu conheço. Conheço as tuas obras. Veja que esta frase está em cada uma das 7 igrejas. Ele fez questão de escrever isto, provar, comprovar a sua onisciência. Atributos de Cristo. Sendo que esse atributo aqui, por exemplo, fiel, verdadeiro, são atributos que ele nos transfere. Ele quer que sejamos fiéis, ele quer que sejamos verdadeiros. Agora, princípio e fim já é um atributo de eternidade, é só dele. Conheço as tuas obras, onisciência, é um atributo só dele. E juntamente com a onisciência, onipotência, onipresença, imanência e transcendência. Esses atributos são intransferíveis. Somente a Trindade possui. E ele aqui citou 2, né? 2.
Princípio e amém. Princípio e fim, eternidade. E conheço as tuas obras, onisciência. São atributos única e exclusivamente de Cristo. E quando se fala de Cristo, está se falando da Trindade inteira. Porque os três são, no céu permanecem três: o Pai, a Palavra, o Espírito Santo. E esses três são um. 1 João 5, 7, parte A. É só vocês observarem e anotarem, tá bom? Então, e o que é interessante é quando ele diz, você diz que ele falando, né, que ele gostaria que ele fosse ou frio ou quente. Mas morno, não. Olha como ele nos conhece. Olha aqui o estado espiritual da igreja. Não houve aqui o elogio a priori. Ele já foi direto ao estado espiritual. Vamos ler mais uma vez a parte B do versículo 15. A parte B. Eu conheço as tuas obras e o que mais? Está vendo? Não és o quê? Nem frio, nem quente. Aqui você pode usar duas maneiras para isso aqui. Oxalá, se você fosse frio, como as águas frias de Colossos, água potável. Quando fala aqui, está falando de água potável, saudável. Ou se você fosse quente, com as águas termais, medicinais de Hierápolis. Mas, infelizmente, você não é nenhuma coisa e nem outra. Transportando isso para o lado espiritual, já tem outra conotação. Frio aqui já pode ser aquela pessoa que não conhece Deus, que não é crente. É pior não conhecer Deus do que conhecê-lo e não obedecê-lo. Vocês se lembram quando Jesus falou, quando um ser humano aceita Jesus, que aquele espírito sai daquela vida, e aquela casa é limpa, e aquele espírito volta ali, sempre para ver se a casa está vazia, e não está, e ele vai embora, e volta, e não está, vai, volta. Um dia, quando ele volta, que acha a casa limpa, vazia, o que é que ele faz? Quem se lembra desse texto? O que é que ele faz? Ele entra logo direto na casa? O que é que ele faz? Ele vai e busca quantos companheiros? Está vendo? E 1 mais 7 dá 8. E o que é que Jesus disse? O último estado é pior do que o primeiro. Então, o pecador, às vezes está no sentido de juízo futuro, numa situação muito melhor do que um crente desviado. Quando Jesus reclamou de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum, ele disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, se em Tiro, em Sidom, em Sodoma e Gomorra fossem feitos os milagres que se operaram em ti, eles se converteriam. Entretanto, eu te digo que naquele dia haverá menos rigor para os de Tiro, Sodoma, Gomorra, Sidom, do que para vocês. Então veja que haverá uma diferença, ou uma diferenciação de julgamento no trono branco. Então, o estado do crente desviado é muito, muito pior do que um pecador que nunca se converteu. É por isso que ele está dizendo: oxalá se você fosse frio. Ou quente. Porque o quente já é aquele que está perto da presença de Deus, que é fogo puro, que é calor, e bom calor. E foi assim que a igreja foi fundada. A igreja de Laodiceia, juntamente com as outras 6 e outras mais da região, foram fundadas
pelos apóstolos ou pelos seus emissários, todas de igual modo, dentro de uma mesma doutrina. Tudo era muito, muito sadio. Isso tudo aconteceu na década de 50, início de 60. E aqui essa carta já era no ano 95. Já haviam se passado apenas 35 anos, 40 anos. E o estado espiritual daquelas igrejas, com exceção de Esmirna e Filadélfia, já não era boa. Está vendo? E Paulo muito se preocupou com isto, enviando cartas. Por favor, ponha no telão, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4. Vamos ler de 13 até o 16. 4, 13 a 16, Colossenses. 1, 2, 3, leiam. Vocês estão vendo? Ele estava escrevendo aos Colossenses. E aqui ele fala da igreja de Hierápolis e de Laodiceia. E ele pediu que essa epístola fosse lida aos laodicenses. E a epístola a Laodiceia, que não é essa aqui, foi Paulo quem escreveu, fosse lida aos colossenses. Veja que essa epístola, ela deve ter se extraviado, pois não faz parte do cânon. Pois essa carta que está aqui não foi Paulo que escreveu. Quem que escreveu essa carta aqui, irmão? Quem escreveu? Aleluia. Luizinho. Obreiros, senhores. Quem escreveu essa carta aqui? Foi Paulo? Foi Paulo. Essa carta que nós estamos estudando agora foi Paulo. Quem escreveu essa carta aqui? Nós estamos estudando o quê? É mesmo? Estamos estudando hoje o quê? O Apocalipse, ó. A carta a quem? Quem escreveu essa carta? Foi Paulo. Foi Paulo, né, irmão? Que nota eu vou dar para os que estão dizendo que é Paulo? Vou insistir. Quem escreveu essa carta? Foi João, irmão. Foi João. Claro que João escreveu, ele só foi o escrevente. Agora, quem ditou a carta? Aí sim, o próprio Jesus. Agora aqui aos Colossenses, olha o que Paulo está dizendo. É gostoso a gente meditar na Bíblia, né? Vamos repetir aqui o versículo, vamos ver se é o 16, 4:16, vamos lá, Colossenses. 1, 2, 3, leiam. Está vendo? Aqui foi Paulo. Essa carta, que deve ter sido ali, anos 60, 61, era 35 anos, no mínimo, antes dessa aqui, que João escreveu a mando do Senhor Jesus. E essa carta de Paulo não está entre as outras. Não entrou no cânon.
Então, olha como Paulo se preocupava por ele não poder estar presente. Imagine se tivesse internet naquela época, hein, irmãos? Como seria maravilhoso para Paulo, para os apóstolos, né? Isso era carta, irmão, que chegava meses depois. Não tinha automóveis, não tinha avião, não tinha aquele correio veloz, era na base de lombo de animais ou navios. Então, e Paulo escrevendo de Roma, preso em algumas ocasiões, olha a distância, né? Então ele escreveu essa carta, pediu para que essa carta fosse lida aos laodicenses, a carta de Laodiceia fosse lida aqui, não é? E o médico, doutor Lucas, muito auxiliava nisto aqui, ao lado de Timóteo, de Silas, de Epáfras, né? E tantos outros ricos e santos e fiéis companheiros no ministério dele. Que coisa linda, irmãos. Hoje, como estamos acomodados, né? Nessas 3 viagens missionárias de Paulo, ele deve ter percorrido para mais de 20 mil quilômetros, em lombo de animais, a pé, barcos, e barcos sem motor, a remos, enfrentando tempestades sem contas, não é? E tudo isto para que hoje, confortavelmente, em Coqueiral, estivéssemos lendo aqui suas epístolas, e estudando, aprendendo com estes santos homens do Senhor. Aleluia, não é? Então aqui, Jesus já começa fazendo uma reprimenda. Eu gostaria muito, viu, igreja de Laodiceia, que você fosse fria ou quente, mas não morna. E a igreja de Laodiceia que estava morna, é porque ela um dia foi quente. É só você levar para o lado comum. Se você põe água para ferver, ela fica tão quente, né, que ela entra em efervescência ali. Mas depois, se deixar ali, o que é que vai acontecendo? Antes dela esfriar, qual é o próximo estágio? Se tornar morna. Se a igreja de Laodiceia estava morna, é porque antes ela fora o quê? Quente. Como Jesus gostava, ser quente, irmão, isso fala de comunhão com Deus, intimidade com Deus. Você está naquela fervescência do Espírito. Lembra quando Paulo disse, né, escrevendo aos Romanos, sede, pois, fervorosos no Espírito. Olha aí. A igreja precisa ser fervorosa no Espírito. A palavra do Senhor ferve em nossos corações. Ferve ou não ferve? Está escrito, meu coração ferve com palavras boas. Olha os discípulos no caminho de Emaús. Quando Jesus desapareceu, um falou para o outro, porventura nossos corações não ardia. Eita glória, né? Então, coração que ferve é sinônimo de vida com Deus, vida quente. Aleluia. Como está o teu coração, hein? O teu coração está quente, está morno ou está frio? É uma pergunta. E outra coisa, irmão, quando fala de igreja morna, está se falando de igreja conformada com o sistema, sabe? E o que é que Paulo disse em Romanos 12, 2? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus em Cristo Jesus. 12, 2. Está vendo? Então, não te conforme. Conformar, etimologicamente, vem de 2 raízes. Com e formar. Ou seja, está de acordo com o sistema. E a igreja não pode estar de acordo com o sistema. A igreja tem que estar na contramão do mundo. O mundo diz sim, a igreja diz. E o mundo diz não, a igreja diz. O mundo vem, e a igreja? O mundo vai, e a igreja? Nunca paralelo. Eu não entendo do mundo estar gostando de tanto crente.
Porque Jesus disse: o mundo vos odeia, porque não sois do mundo. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas, como não sois do mundo, como eu também do mundo não sou, é por isso que o mundo vos... E aí, o mundo está te odiando? Ou está te beijando? Está apertando a tua mão, te abraçando? Porque foi isso que aconteceu lá. O mundo abraçou Laodiceia. Aquela igreja aderiu. Os crentes tornaram-se arrogantes. Não sou eu quem estou dizendo. Vocês vão ver aqui quem é que falou isto. Isso está falando, irmãos, de indiferentismo. Aceitar tudo numa boa. A igreja tem que evoluir. A igreja tem que se adequar. A igreja tem que progredir. O quê? Para onde? Teoria da evolução é com Charles Darwin, que não evolui coisa nenhuma. Porque a teoria de Jesus é nascer, crescer, definhar e morrer. E não é filosofia de Jesus, é do pecado. O salário do pecado é... Se não houvesse pecado, Adão estaria vivo agora. Se não houvesse pecado, você podia pegar o avião e ir lá no Iraque, você encontrar Adão e Eva. O nosso corpo, irmão, foi feito para viver eternamente. Veja que tem crente... Eu estou com 74 anos aqui, nunca troquei de pé. Nem troquei de mão, não é? Está certo? Por quê? Olha no deserto. Deus operou de tal forma que nem vestido rasgou, nem sapato furou. Olha só. Mas, infelizmente, o pecado veio para corromper nossos corpos, deteriorar. Então, entra a enfermidade, entra a corrupção corporal e vem a morte. É por isso que Paulo, gritando, disse: quando a trombeta tocar, isso que é corruptível será incorruptível. Isso que é mortal será imortal. Oh, glória a Deus! E a morte vai ser tragada pela vitória, ou seja, ela vai deixar de existir. Glória a Jesus. Né? Versículo 16. Capítulo 3, Apocalipse. Pronto? 1, 2, 3, leiam. Meu Jesus. Olha que advertência, que sentença. Advertência e sentença está tão juntinha que é até difícil de definir. Jesus baseava-se naquelas pessoas que bebiam daquela água morna. Jesus, ele está nauseado com tanta coisa no nosso meio, nos nossos dias. Essa carta aqui é para pecador, irmãos? Essa carta aqui é para o mundo? É para quem? E o que é que Jesus está dizendo para essa igreja aqui? Já que você não é frio, você não é quente, mas é morno, eu estou a ponto de fazer o quê? Vomitar-te-ei. Meu Jesus. Tem muito crente aí vomitado e não sabe. Não está percebendo. Mas, irmão Mário, não percebe não. E vocês vão ver por que não percebe. Tome cuidado, meu filho, minha filha. Você pensa que ser membro de uma igreja é o bastante? Ter um cargo ministerial ou um outro cargo qualquer num segmento da igreja é suficiente? Ter o nome escrito no rol de membro é suficiente? Não. 1000 vezes não. O que resolve aqui é o nome estar escrito, sim, lá no livro da vida no céu. A roupa lavada no sangue do Cordeiro. O processo do novo nascimento. E é isso que nós ensinamos aqui, irmãos. Não adianta subterfúgios, não. Não adianta tapar o sol com a peneira.
Não adianta colocar pomada em tumor, tem que espremê-lo. Tem que tirar para fora o carnegão, como dizem no Nordeste. Sabe? A igreja viva, ela é confrontada pela palavra de Deus. O crente precisa ser confrontado pela palavra de Deus. O crente tem que estar ali advertida pela palavra de Deus. Numa ocasião dessa, um advogado em São Paulo disse assim: agora eu achei a igreja dos meus sonhos. A igreja que não pega no meu pé, depois do culto eu vou para onde quer. Quando eu vi, eu falei, inclusive para o inferno. Está indo. Faça uma mal viagem, porque para o inferno ninguém faz boa viagem. Eu quero uma igreja que pegue no meu pé, sim. Eu quero uma igreja que puxe a minha orelha, que me dê cascudo. Eu quero uma igreja que me mostre o caminho e me diga, ou você anda aqui ou você está perdido. Olha o que disse Deus através de Isaías 30, 21. Olha a advertência, 30, 21, Isaías, rapidamente, irmãos. 1, 2, 3. Ponto final. Se desviar para a esquerda, dá o quê? Se desviar para a direita, dá o quê? O caminho do céu, irmão, não tem partido, viu? Nem tem partido de direita, nem da esquerda, é reto. É reto. Não desvia não, nem para a direita, nem para a esquerda, vai dar problema. Siga reto até o final, e quando você chegar no final, você está no céu. E quem é este caminho? Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Agora, quando o crente fica morno, o que é que vocês acham, irmão? Se Jesus está vomitando, misericórdia. Vamos acordar, meus filhos. Vamos acordar. Vamos ser crentes de verdade. Porque Ele está voltando. Próximo versículo, vamos lá. 1, 2, 3, leiam. Quem está dizendo essas palavras? Quem está dizendo, igreja? O próprio Jesus. E olha o que o pastor disse, e é claro, representando toda a igreja. Estou. O que é que ele disse? Jesus não disse assim, e dizes, estou enriquecido. Estou enriquecido, estou rico. E o que mais? Olha aqui, arrogância. Arrogância, presunção. Está vendo? Autossuficiente ou autossuficiência. Vocês estão vendo, irmão? Ao ponto de dizer, não tenho falta de nada. O verdadeiro crente é assim, irmãos? Olha o que disse o salmista. Abra aí no Salmo 42, versos 1 e 2. Olha que texto lindo. Olha o verdadeiro crente, se ele diz que não tem falta de nada, que ele não precisa de nada, já tem tudo. Pronto, achou? 1, 2, 3, leiam. Repita comigo essa frase. A minha alma tem sede de Deus. Só isso. Vamos lá, pode falar. A minha alma tem sede de Deus. Outra vez. A minha alma tem sede de Deus. Vocês estão vendo? Essa é a necessidade do crente. Não preciso de nada. Isso é verdade? A minha alma
tem sede de Deus. Oh, glória! Como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Pai. Mateus 5. Vamos ler o versículo, eu acho que é o 6. Vamos ver se é o 6. O Sermão do Monte. Mateus 5, 6. 1, 2, 3, leiam. Não preciso de nada. Estou rico, estou enriquecido, não preciso de nada. Isso é verdade, irmão? Bem-aventurados os que não precisam de nada, né? Bem-aventurados o quê? Os que têm fome e sede de justiça. Aleluia! Está vendo? Esse é o servo de Deus, a serva do Senhor. Veja agora a segunda coisa. Vamos voltar lá, 3, né? De Apocalipse. Ele disse que estava enriquecido, estava rico, de nada tem falta. E o que mais? Meu Pai do céu. Que descarga elétrica, né? Que descarga elétrica Jesus soltou em cima dele. Você não é nada, você não tem nada. O que é que está lá em João 15, versículo 5? Evangelho. João 15, 5. 1, 2, 3. Não preciso de nada. Posso fazer tudo, eu tenho tudo. E o que Jesus está dizendo? Sem mim, meu Pai do céu, Jesus amado, que Ele tenha misericórdia de cada um de nós, né, irmãos? Porque o que você tem, meu filho, minha filha, foi Deus que te deu. Ele te deu saúde para estudar. Ele te deu saúde para você se formar. Ele te deu saúde para você trabalhar. Então o dinheirinho que tem no banco, o que você tem lá, carro, moto, jet ski, avião particular e tudo. E não tem nada também. Foi Deus que te deu. Até o nada. Amém? Sabe por quê? Porque mesmo você não tendo nada, você está vivo. Então Ele te deu a vida. Vai trabalhar que você vai ter. Amém? Vai ter com as formigas, ó. Só isso. Se vira. Não sei se nos 30 ou nos 50. Deus vai te dar. Tá bom? Ele te deu saúde para isto. E não foi só saúde não. Aliás, saúde física e espiritual, intelectual, capacidade para você fazer um bom curso, enfim, se escolarizar. É isso aí, amados. Mas não diga depois, não preciso. Eu tenho tudo. É mesmo? Quem te deu? Alguém te deu. Olha aqui, rapaz. Você não passa, sabe de quê? De um desgraçado. Isso é palavrão, irmãos? O que é desgraçado? Não tem a graça de Deus. Você é um miserável. Você está abaixo da linha da pobreza. E além disso tudo é pobre junto ainda. Miserável, pobre, que mais? Cego e nu. Meu Jesus. Aí vai entrar as questões, né? Aí agora vem o quê? Uma exortação em seguida. Uma advertência. Qual é o próximo versículo? Agora é o 18 ou 19? Então leia agora o 18, vamos lá. Observou, irmão? Vocês observaram aqui que Jesus não está dando ordem? Olha que amor.
para uma igreja que o abandonou, para uma igreja que se mundanizou, uma igreja que se secularizou, se modernizou. Vou até usar aqui uma linguagem futebolística aqui. Essa igreja deu um cartão vermelho para Jesus. No estádio, num jogo, quando um jogador comete uma falta grave primeiramente, o que é que o juiz dá para ele? Um cartão? Todo mundo sabe, né? Aí quando é demais, no segundo cartão, vem o quê? E o cartão vermelho é o quê? Em vez de Jesus chamar a atenção da igreja, a igreja não chamou a atenção de Jesus, não, deu um cartão vermelho para ele, vai embora. Vocês vão ver isso no versículo 20. Que nós estamos no 18 aqui. Então ele está dizendo, olha, dentro do seu imenso amor, insondável amor, ele diz, olha, eu vou te dar um conselho. Ele não está dando uma ordem. E o que eu acho interessante aqui, irmãos, nessa igreja, presta atenção, hein? Na igreja de Éfeso, houve o problema da rebeldia, da facção dos nicolaítas. Em Pérgamo, a mistura doutrinária, a doutrina de Balaão e a sequência da doutrina de Nicolau, também os nicolaítas. Em Tiatira, Jezabel entrou e arrasou com tudo, gerou muita promiscuidade. E você vê que aqui, ele não está falando de idolatria, ele não está falando de imoralidade. Veja que o pecado aqui já era outro. E veja que nem sempre é o adultério, é o roubo, é o homicídio que vai levar as pessoas ao inferno. Está vendo? Aqui estava se falando de orgulho, de arrogância, de indiferentismo. Vocês estão vendo? Cada igreja tinha a sua peculiaridade. Então vocês vão ver que Laodiceia não houve a ela uma advertência, uma crítica sobre problemas imorais, entendeu? Idolatria, que tinha nas outras. Aqui o problema era outro. E é aí que está o perigo, irmão, porque, não, eu não adulterei, eu não furtei, eu não roubei, eu não matei, eu sou um bom crente. Aí vem, muito parecido com Laodiceia, sabe o quê? As 10 virgens. Aquela parábola das 10 virgens, Mateus 25, de 1 a 13. O nome já estava dizendo 10 virgens. Então, elas eram o quê, irmãos? Ou seja, puras. Elas não tinham problemas morais. Está vendo? Mas faltava para 5 delas o quê? O azeite, o Espírito Santo. Tome cuidado. Porque às vezes a gente atinge, alcança um patamar que eu chego ao ponto de pensar, não, eu estou acima do bem e do mal. Não vou cair, eu sou um crente forte, firme. Aí Jesus diz, olha, vigia e ora, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Então, Laodiceia, o pecado daquela igreja foi exatamente esta arrogância, esse orgulho, altivez, indiferentismo. E quando Jesus chamou aquela igreja de miserável, pobre, desgraçada, que está se falando do lado da riqueza. Enquanto a cidade estava muito rica, e a igreja materialmente, socialmente muito rica, espiritualmente ela estava pobre, miserável, desgraçada. E ele conclui, ela estava nua e cega. Cega e nua. Aqui está se falando de quê, irmãos? Quando fala de cegueira. 2 Coríntios 4, 4, por favor. Olha o que é que o diabo faz. É coisa do diabo. 1, 2, 3, leiam. Está vendo? Está vendo? O Deus, com D minúsculo, o Deus deste século tem feito o quê? A mente dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho.
Paulo disse que o diabo faz isto com os incrédulos. Agora, isso acontecer na igreja, irmãos. E o que foi que Jesus disse para aquela igreja? Que ela estava o quê? Nesse tópico que eu estou falando. Cega. Foi Jesus quem cegou? Quem é que cega a mente? O diabo. Está escrito aqui, o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Moral da história, aquela igreja quente, que agora estava morna, a exemplo do mundo, também cega ficou. A sua mente ficou entorpecida. Vocês entenderam agora por que é que era o tipo do crente que estava tudo bem. A mente não estava aberta. Para vocês terem uma ideia, na década de 70, um músico de uma das bandas aqui de uma igreja famosa da Grande Vitória, o que aconteceu com ele? Sou testemunha disso, viu? Em pleno carnaval, ele foi tocar lá em Guarapari, na praça. Tocando marcha de carnaval, todo mundo dançando, pulando, e ele com um chapéu de Brahma na cabeça ainda. E fantasiado todo de Brahma lá, que a Brahma contratou ele. Aí chegaram e falaram, mas irmão, quase que eu digo o nome dele. Mas irmão, você toca. Eu estou aqui na minha prova. Mas meu filho, se a trombeta tocar agora, eu subo daqui mesmo. Eu subo. Mas com esse chapéu, eu vou subir, porque no toque da trombeta, o chapéu vai cair. E eu subo. Vocês estão vendo, irmão? Como é que estava aquela mente? Cega. O crente chega a um ponto, não, comigo está tudo bem. Está tudo, não estou sentindo falta de nada. Não estou sentindo nada. E não está mesmo, irmão. Não está sentindo nada. Está tão dopado que não está sentindo nada. A mente está, Paulo chegou a chamar isso. Mente o quê? Mente cauterizada. O que é mente cauterizada? É mente entorpecida. Isso é doping espiritual. Doping espiritual. Eu não estou sentindo nada. E não está mesmo. O espírito está bem longe. Virou uma múmia. Tem muito crente que virou múmia dentro da igreja. Está igual as estátuas de Faraó. Aquelas, nem estátua, múmia de Faraó. Está entendendo, irmão? Isso é crente Laodiceia. Vale a pena fazer uma recapitulação de tudo isso terça-feira que vem, se for possível. Então, vocês estão vendo aqui, sabe, que a cegueira espiritual nos deixa entorpecidos, dopados. Não percebemos que estamos nus. Olha quando Adão e Eva pecaram. O que foi que aconteceu primeiro com eles quando eles pecaram? Ficaram nus. Ah, Senhor, ouvimos a tua voz no jardim, nos escondemos. Por que vocês se esconderam? É porque estamos nus. E quem disse para vocês que vocês estão nus? Olha só. Porque os olhos deles se abriram, viu, para outra coisa. Até então, a mentezinha deles, aí sim, era um bendito fechamento, né? Estava fechada para o mal. Oh, irmão, que Deus fecha nossas mentes para o pecado, para o mal. E o pecado faz o contrário, abre as nossas mentes para cometer o pecado e nos fecha para Deus. É o que aconteceu com Laodiceia. O pecado fez com que aquela igreja se fechasse para Deus e não entendessem o seu verdadeiro e terrível estado espiritual. Irmãos, que a mensagem de Laodiceia, viu, venha surtir efeito poderoso em nossas vidas. Tome cuidado. Eu te aconselho, agora vem, né? Eu te aconselho que de mim compres o quê? Vamos todo mundo ler o versículo 18, rapidamente, vamos lá.
Está vendo? Aí me lembra de Isaías 55, 1. Rapidamente. Já passamos um pouquinho das 21 horas. 1, 2, 3, leiam. Está vendo, irmãos? Jesus aconselhou que eles comprassem dele, Jesus, ouro para se enriquecerem, porque eles estavam empobrecidos, roupas para cobrirem as vergonhas de sua nudez e colírio para que eles vissem. Mas como comprar se não tem dinheiro? Como comprar? Mas ele disse, vinde e comprai. Comprai sem dinheiro. Como é que pode comprar sem dinheiro e sem preço? Sabe por quê? É porque foi Jesus quem já pagou. Aqui ele está falando da sua graça, que é gratuita. É aquele favor que você não merecíamos. Viu? É o preço pago por ele, Jesus, na cruz, por mim e por você. Então agora, aquela igreja que vivia numa cidade rica, e que monetariamente rica estava, mas empobrecida espiritual, Jesus queria que ela ficasse rica outra vez, voltasse a ser quente. Aquela igreja que vivia numa cidade de luxuosas roupas, e os crentes certamente luxuosamente se vestiam, mas espiritualmente estavam nus. Então Jesus agora queria que eles adquirissem a roupa da salvação. Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22, 14. 22, 14. Olha aí. Lá no profeta Isaías ele diz, ele vestiu-me com vestiduras de salvação. E colírio para que vejas. Jesus quer que os nossos olhos espirituais se abram. E o que eu acho muito interessante aqui é que o colírio de Jesus era diferente do colírio de Laodiceia. Vocês já ouviram falar alguma vez na vida que colírio faz a pessoa enxergar? Se tiver, me diz onde é que está. Né? Só tem um detalhe. O colírio do céu abre. O colírio do céu não é para combater infecções, não é para combater bactéria, nem vírus, seja o nome que for. O colírio do céu dá visão espiritual. É o poder da palavra, é o poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo de graça. Vinde comprai, sem dinheiro, sem preço. Como, pastor Mário? Pelo sangue do Cordeiro. Ele já pagou o mais alto e sublime preço por cada um de nós. 19. Podem ler? Está vendo? Ele corrige, ele castiga a tantos quantos ele ama. Sê, pois, zeloso e arrepende. Olha que palavra, irmãos. Olha que amor. Olha que carinho. Ele apelando para que a igreja se arrependesse, se convertesse, para que ele não tivesse que corrigir, que castigar. Quando fala de castigar, irmão, é açoites, com vara. É aquilo que está lá em Hebreus 12, de 4 a 11. Vocês podem depois anotar e ler. Deus corrige e castiga o filho que ele ama. E veja que ele estava com amor por aquela igreja. Versículo 20, porque a hora já está bem avançada. 1, 2, 3, leiam. É aqui que eu falei lá atrás, do cartão vermelho. Jesus estava do lado de dentro ou do lado de fora?
Agora eu pergunto a vocês, Jesus é para estar dentro ou fora da sua igreja? E em Laodiceia? Vocês estão vendo? Ele do lado de fora, olha, irmão. Alguém me ouve? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, o que você vai fazer? Eu vou entrar na sua casa, vou ceiar com você e você comigo. O diabo faz isso, irmão? O ladrão vem senão para roubar, matar, destruir. João 10, 10, está vendo? O diabo, ele vem com um pé de cabra. Ele mete no pé da porta e arromba e entra. Agora Jesus, ele é educado. Eita glória! Deus está falando para alguém aqui nesta noite. Aqui dentro ou na internet, Deus está batendo a porta do teu coração. Aleluia! Há uma linda história sobre isso, de um quadro pintado, de uma porta, numa exposição, e o quadro mais bonito que tinha era de uma porta bem feita, bem pintada, e alguém chegou para aquele pintor e disse: olha, a pintura mais linda daqui é a sua porta, mas eu posso te fazer uma crítica? Ele: pode, você errou numa coisa, eu nunca vi porta sem maçaneta. A sua porta não tem maçaneta. Ele falou: tem, mas eu não estou vendo. Ele falou: porque essa porta, a maçaneta é por dentro. É a porta do coração. Só você pode abrir. Aleluia. E ele está batendo, ele está batendo. Abra a porta e vai ter uma festa na tua casa. Aqui está se falando de, irmão, Santa Ceia, irmão. Uma ceia aqui, no caso, a ceia. Está se falando de confraternização. Está se falando de comunhão. Lembra do almoço de domingo? Olha a confraternização que teve aqui naquele almoço. E a ceia aqui é isto, é confraternização, é comunhão uns com os outros. E nesse caso aqui, uma comunhão mais íntima, uma comunhão mais especial. É você e Jesus fazendo a festa da salvação. Mas o que eu achei interessante aqui é o que ele disse assim, ó: entrarei na sua casa com ele, ceia. O que é ceia, irmãos? Quem pode definir para mim a palavra ceia? Ah, meu Jesus. Ninguém sabe o que é ceia? Não é a Santa Ceia da igreja, não. É ceia. Glória a Jesus. Isso mesmo. É o jantar, irmãos. Muitos lugares, por exemplo, no Nordeste, muita gente não fala vamos jantar, vamos cear. Ceia é jantar. É a última refeição do dia. Entendeu a mensagem aqui? O que Jesus quis dizer com isso? Que já está na hora. É a última ceia. É a última refeição da noite para você dormir. Já estamos na última fase. Já estamos na fase da ceia. Daqui a pouquinho vai dar meia-noite. Daqui a pouquinho ouvirá um clamor. Aí vem o... Eita glória! Viu? Já passamos todo o dia da graça. Já passamos o café. Já passamos o almoço. O lanche da tarde. Já chegou a noite. Olha o que Jesus está dizendo, irmão. Cearei com ele. Isso aqui é uma mensagem profunda. São as últimas mensagens. Somos os mensageiros da última hora. Já estamos fazendo a última refeição para dormir. Nesse caso, para sermos arrebatados. Finalmente, os versículos 21 e 22, por favor. Isso está se falando de uma comunhão mais profunda. Quando você abre a porta, Jesus entra, ceia, comunhão, último instante.
olha, e sentar com ele no trono, consolida-se esta comunhão desta feita lá no céu. Você estará juntinho dele para sempre. E esta comunhão te dará o direito. Trono aqui está falando de governo, de poder. Cumprindo-se o que ele prometeu à igreja de Tiatira. Apocalipse 2, você lê do versículo 26 em diante, quando ele diz assim: ao que vencer, eu darei poder sobre as nações. Está vendo? Governo, trono, isso é para o milênio. A igreja estará com ele no milênio, reinando com ele no milênio, aleluia. É esse trono aí. Assim como ele venceu, e hoje ele está com o Pai no trono comandando, se vencermos, aqui já é promessa ao vencedor, está vendo? Se vencermos, estaremos com ele juntos, em plena comunhão, comandando as nações no milênio. Maravilha. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Para terminar, a igreja de pé, eu queria que esse versículo fosse lido na versão King James atualizada, que é o versículo 22, na King James atualizada. É possível? Pronto? 1, 2, 3, leiam. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Não está mais claro isso? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha aqui, quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela à igreja. Ficou mais fácil, não ficou? Gosto muito dessa versão disso aí. Quem tem ouvidos, ouça. É o mesmo que quem tem ouvidos, compreenda. O que o Espírito diz, o que o Espírito revela para mim, para você, para as igrejas. Amém?